Muito bem. Muito bem. Vamos então para o texto de hoje. Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 23, verso 26. Meus irmãos, Marolinha não está com a gente, porque ela está com a gripe forte, né? E ela não está muito bem, não. Vamos esperar que amanhã ela já amanheça melhor. Então vamos ler todos juntos, todos vocês que têm uma Bíblia como a minha, né? Você que acompanha o culto como uma trinitariana, vamos ler juntos o verso 26 de Provérbios, capítulo 23. Então vamos juntos, a Bíblia diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem meus caminhos. Muito obrigado, meu Pai, eu agradeço pela tua palavra, clamando que nesse momento nós possamos aprender um pouco mais dela e nós também sejamos transformados. Abençoe todos os pais, ó Senhor Deus, que cuidem de seus filhos, ó Pai, e que glorifiquem o teu nome, ó Pai, em cada etapa da vida desses homens que o Senhor colocou na vida deles, ó Pai. Abençoe, ó Senhor Deus, os pais para que possa ensinar a ser um homem que o Senhor, ó Pai, gosta que seja, a ser uma mulher, ó Senhor Deus, também que o Senhor gosta que seja, que o Senhor abençoe os nossos filhos e as nossas filhas, ó Pai, nos ajudando como pais a te servir de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, este verso, ele nos ensina algumas coisas. A primeira coisa, e talvez seja a mais importante, que é o que gera o centro do capítulo, é: filho meu, dá-me o teu coração. Quando a gente pensa em coração, você vai ler coração, você não pode pensar em emoções. Você pode pensar em emoções também, mas na verdade, o coração é o centro do ser humano. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala uma coisa como essa, dá-me o teu coração, então eu te pergunto, está falando dos desejos? Sim ou não? Sim. Está falando das vontades? Está falando dos sonhos? Está falando do caráter da pessoa? Sim ou não? Está vendo? É o centro da pessoa. Então, aqui é uma palavra de sabedoria. Não podemos esquecer. Qual é o texto que a gente está lendo? Nós estamos lendo palavras de sabedoria. E aí, o que a gente tem que pensar? O que é que eu faço com isso? Ao ler uma palavra de sabedoria: filho meu, me dá o teu coração. Então, vamos falar de Salomão, tá? Quando Salomão diz isso, o que ele está falando para o seu filho? Quando a gente pensa, o Salomão escrevendo, certo? Palavras de sabedoria. Ele está falando para o filho dele assim: me dê todo o seu caminho. Tudo o que você tem vontade de fazer. Todos os seus sonhos. Me dá o teu coração. Aí a gente pensa, por que ele pediria o coração? Primeiro, porque é o centro da gente. Então eu posso pensar, Salomão falando para o seu filho, mas aí eu te pergunto, eu posso pensar em Deus falando conosco? Posso ou não posso? Posso, não posso? Porque, vamos lá, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pronto, aí a tua alma, tudo. Coração. Deus quer o que da gente? O nosso centro. Aquilo que mais a gente deseja, Deus quer. Muito bem, ótimo. Mas eu posso também pensar, como Salomão, talvez escrevendo, eu cuidando do meu filho? Olha só, posso ou não posso? Posso? Está com medo de falar? Pode ou não pode falar? Ué, eu chegar para Maria Isabel, para João Pedro, olha, me dê o teu coração. Por quê? Olha só, agora esse aqui eu prefiro ler. Vamos lá para Deuteronômio 6, lembra do texto? Deuteronômio, capítulo
6. Vamos lá, texto muito famoso para nós pais. Verso 6 de Deuteronômio 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, onde estaria a palavra de Deus? No coração de quem? Dos pais. Então, peraí. Então, quando a gente lê aqui o texto, alegre-se, dá-me, filho meu, o teu coração, é porque primeiro, o pai entregou o coração dele. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Pode ser a mãe também? Pode isso? Tá bom? Eu vou falar pai hoje por quê, irmãos? Isso, é só isso. Tá bom? Pode ser mãe também. Se fosse dia das mães, podia pegar esse texto e falar da mãe? Pode ou não pode? Pode, porque não é só o homem que carrega a imagem de Deus, mas a mulher também, é ou não é? Tá bom? Então, joia. Então, beleza. Então, vamos lá. Se o pai pede o coração do filho, é porque, agora eu estou falando do pai terreno, claro, certo? Porque ele primeiro entrega o coração dele a Deus. Então, em primeiro lugar, eu e você como pais, aí não importa a fase da vida que a gente esteja passando com os nossos filhos. Qual é a melhor fase da vida dos filhos, Marisabel? Qual é a melhor fase? Você não tem filho, mas você sabe a resposta. Qual é a melhor fase? Não, qual é a melhor fase dos nossos filhos? Isso aí é uma pergunta genérica, não é dos meus, é dos nossos. Hoje. Isso! Hoje! Eu não tenho saudade de quando você tinha fralda. Não tenho. Passou. Foi legal o dia que ela deu o primeiro passo. Já contei para vocês como foi? Coloquei Maria Isabel em pé, ela saiu andando. Eu falei, não sabia que sabia andar. É inacreditável. Essa moça é prodígio. Saiu andando no meio da meses. A gente falou, vamos ver como é que você se sai. Pronto, saiu. Nunca mais parou de andar. Não teve esse negócio de passinho com a Isabel. Não sei porquê. Ela era preguiçosinha, daqui a pouco eu coloquei em pé. Ela sabia andar e não me contou. Aquele dia me marcou, mas eu não tenho saudade dele mais, porque o melhor dia é agora. Posso contar uma do Petros? Petros sai do banheiro assim. E a mãe dele olha, o que é isso? Nada. Tinha feito a barba e cortado. Porque o pai fazia barba. Não tenho saudade mais dessa época. Mas também não tenho saudade do dia de ontem, porque o melhor dia é hoje. Então tá bom? Então primeiro, a gente entrega o nosso coração a Deus. E aí não importa a fase da vida do filho. A gente olha para ele e fala, me dá o teu coração. Por quê? Porque lá está todos os desejos. Só que os nossos filhos não vão entregar para a gente os desejos no sentido de obedecer a nós. Os nossos filhos, eles precisam nos obedecer. Precisam. Na verdade, e não importa o que digam para nós, irmãos. Quando a gente pensa no criança, sabe? Criança, o que ela mais deseja é obedecer. É o que ela mais deseja. E é o que a gente tem que fazer com que ela siga o seu caminho. Obediente. É assim que a gente tem que fazer. Criança não tem querer. Criança obedece ao pai. Obedece à mãe. Aí, sabe de uma coisa? Aí alguns falam assim. Essa criança não tem limite. Me dê ela, por favor. Me dê essa criança. Eu estou falando para dar para mim. Eu quero ela uma tarde comigo. Eu vou perguntar para ela o que você gosta. Eu vou perguntar isso para ela, o que você gosta. Então vamos lá. Pastor Viana, o seu filho luta, não luta? Ele pisa no tatame com sapato? Não pisa. Mas ele não tem limite, pastor Viana. Agora, quando chega na luta, ele tem. Ótimo, né? Bom, muito bom. Seu filho joga bola? Joga, né? Alguma vez você ouviu o seu filho falar, foi gol sem a bola entrar?
com os meninos, quando a bola sai, ele fala, para mim não saiu. Então quer dizer que na nossa casa, nosso filho não tem limite. Quando chega no futebol, duvido ele ser macho e falar que não saiu a bola. Eu duvido ele falar para o mestre que ele vai, não, mas eu piso. Porque eu não tenho limite. A minha professora falou que eu não tenho limite. A minha vizinha falou que eu não tenho limite. Manda ele pisar no tatame, então, com tênis. Manda esse menino, a bola saiu. Não foi gol. Por quê? Porque eu não tenho limite. O meu pai e a minha mãe dizem que eu não tenho limite. Manda ele não ter limite no campo. Eu duvido. Ou eu gosto, sabe o que eu brinco na minha sala de aula? Eu brinco assim, a minha educação é assim, é Jesus, minha mãe e o videogame. Eu nunca vi um cara brigar com a tela, olhar para o videogame e falar assim, você está errado, quando está jogando. O videogame falou, saiu. O videogame falou, perdeu. Como é que fala? Game over, né? Game over. Eu nunca vi ninguém brigar com a tela do videogame. Todo mundo vamos começar de novo. Agora vem falar para mim que as crianças não têm limite. Vai ter limite em outra sala de aula, na minha não, irmãos. Então, eu não estou falando na questão de obediência. Tem que obedecer. Mas quando você pede o coração do seu filho, você está pedindo o que está no centro dele. Para que ele possa ter uma vida que glorifique ao nosso Deus. Então, é isso que você vai fazer. Por outro lado, eu eu tenho um livro que ele tocou muito na minha vida, porque algumas vezes, vocês que têm me acompanhado durante esses 20 anos como pastor e pregando em Vila São José, semana após semana, que eu digo que a nossa teologia e muito do que a gente passa como homens e mulheres, como marido e mulher, sabe? A gente tem que entender os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Isso é fundamental para todo crente, entender os 3 primeiros capítulos da Bíblia. E existe uma ordem dada a Adão, quando Eva ainda não existia. Então é claro que a ordem também é para ela. Por que a ordem também é para ela? É para ela porque ela foi colocada ao lado de Adão, e ela é idônea, ela é totalmente capaz de estar ao lado dele. E aquele texto está dizendo assim para nós, é o seguinte, existem algumas coisas que, sem Eva, a obra não seria completa. Muito bem, então é claro que eu vou ler uma coisa aqui para os irmãos. Eva ainda não existia, então aí fica bem claro que foi dirigida ao homem. Mas é uma coisa óbvia, que depois, Eva fazia parte da obra. Porque assim, por exemplo, veja só como são as coisas. Antes de eu ler esse texto, fazer uma pergunta para os irmãos. A ordem de não comer do fruto, né, da ciência do bem e do mal, foi dada a quem? Ao homem. Foi dada à mulher também? Diga sim, por favor. Alguém pode falar sim? Ótimo, obrigado. Claro que foi dada. Por quê? Porque depois que ela chega no jardim, não é só Adão que não pode comer. Eva também não pode. Aí você fala assim, mas os olhos só foram abertos quando Adão comeu. Eva comeu, deu ao seu marido, e a Bíblia fala, e então os olhos foram abertos. Mas só que Paulo, ele deixa claro que Adão não foi enganado, mas Eva, caindo em transgressão, sendo enganada, caiu em transgressão. Então é óbvio que tudo que é para o homem é para a mulher, tá? Mas esse texto, irmãos, é especial para você, homem, hoje. Por quê? Porque ele foi dito para Adão antes de Eva ser trazida a ele. E essa parte está em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Vamos lá. Então o texto diz assim para nós: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Alguém traz uma outra palavra no lugar de lavrar? Cultivar, está escrito em algumas Bíblias. Ótimo, então, muito bem. Filho meu, dá-me o teu coração. Então, presta atenção nisso. Uma das coisas que você tem que fazer é deixar o solo preparado. O solo do coração do seu filho.
para que ele seja uma bênção. Você tem que cuidar disso. Então é assim. O seu filho tem que te obedecer? Tem, ótimo. Porém é o seguinte, obedecer faz parte da disciplina. E a disciplina vem em primeiro lugar. Primeira coisa que acontece com a gente é a disciplina. Mas junto com a disciplina deve acontecer uma outra coisa, discipulado, que é uma coisa diferente. Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Seu filho mentiu, certo? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Não minta. É isso. Então a gente dá uma ordem. Não minta. Porque primeiro vem a disciplina. Primeiro vem o amor, eu sei, tá? Eu só estou falando entre discipulado e disciplina. Sabe esse negócio de, não, porque eu converso com meu filho? Isso, você está certinho. A conversa com o nosso filho é o discipulado. Em primeiro lugar é a disciplina, não minta. Depois vem, por que você mentiu? Você ficou com medo? Você escondeu isso porque era alguma coisa muito importante para você? E aí a gente vai fazer perguntas. E isso vai ser o discipulado. Porque é aquele negócio, ensina o menino, mas como é que é o texto? No caminho. É andando junto com ele. Então, vamos lá. A gente cria um conjunto de regras, um conjunto de uma estrutura para proteger nossos filhos. Vamos imaginar dos vícios, de amizades ruins, de programas, tudo isso a gente traz para a igreja. Isto é o suficiente? Irmãos, muitas vezes não. Quantos de nossos amigos, irmãos em Cristo, perderam os filhos e disseram, eu trouxe para a igreja. Quantos de nossos amigos perderam os filhos e disseram, mas eu nunca deixei sair. Quantos e quantos estão no mundo hoje? Por quê? Porque ele teve apenas disciplina. A ideia de lavrar, cultivar o jardim, deve ser trazida para outras coisas da nossa vida. E hoje eu quero aplicar essa ideia desse cuidado que Adão devia ter com o jardim, e eu não vou voltar mais no texto, no coração do nosso filho. Então a gente deve andar com ele, e aí, junto com a disciplina, junto com todos os cuidados, as regras que a gente tem na nossa casa, nós precisamos preparar o solo. O coração dessa pessoa precisa ser preparada. Agora eu pergunto aos irmãos, alguém tem filho aqui de 50 anos? Nenhum irmão tem filho de 50, e 40? Tem filho, você tem filho, já tem? Seu filho já tem 50 anos. Passou. Ixi, pé na cova. Temos uma pessoa com filho de 50. Tem filho de 40? 40. Tem? Olha, alguns. Então vamos pegar 40, 50 e deixar para lá. Vamos pegar os de 40. É o seguinte, no final da mensagem vai ficar mais claro. Mas vocês que têm filho de 40, de vez em quando vocês ainda percebem que aquele povo é pecador? E que o coração precisa ser preparado, ainda precisa de preparo para alguma coisa? Está vendo? Aí vamos lá. Irmã Mariana, é a disciplina que consertará os 4 pecadores que a irmã tem? Não é. Porque 3 deles já tem... Não, 3 não, quantos tem 40? 1? 2 já tem 40? Pronto. Não vai ser a disciplina. Percebe? Então, nós precisamos trabalhar isso no coração do nosso filho. Então, vamos lá. Vamos só pensar numa coisa. O nosso filho, vamos lá. Ele precisa obedecer? Mais uma vez, sim ou não? Sim. Mas o nosso filho também precisa ser elogiado. Entendeu? É claro que a gente não pode enganar a pessoa, não é isso que eu estou falando. Porque tem gente que o filho dele é bom em tudo. Não é isso. Não é isso. Então, ele precisa obedecer, porque ele vai errar. Mas ele também precisa ser elogiado. E quando ele é elogiado, ele pode ganhar uma certa liberdade, porque ele está fazendo a coisa certa. Não é? Tudo bem? O seu filho, ele precisa dormir cedo?
Vamos imaginar. O que você acha? Você tem que ir para a escola no outro dia de manhã. Você dormir cedo ou não? Precisa, não precisa? Mas ele também precisa do seu tempo. Então a gente tem que ir equilibrando essas coisas. Porque tudo aquilo que aqueles irmãos em Cristo falaram, olha, eu trouxe para a igreja, olha, eu tirei todos, está tudo certo. Mas tudo isso ficou só na disciplina, é isso que eu quero só que os irmãos entendam. A gente tem que ter esse equilíbrio para cultivar isso no coração do nosso filho. Porque a gente precisa ter esse coração. E veja agora comigo, onde é que esse texto está. Então, comigo, verso 1. Vamos olhar ao redor aqui. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Olha, já vem o primeiro negócio. Olha, não se deslumbre com as coisas aí não, hein? Cuida do apetite. Vamos lá, vamos continuar. Verso 4. Não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Outro ensinamento, não é? Cuidado para não amar o dinheiro. Está vendo? Verso 6. Não comas o pão daquele que tem olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Come e bebe, e disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Olha, está vendo isso daí? Cuidado com as amizades. Está vendo como é o texto? Vamos lá, verso 19. Ouve tu, filho meu, e se sabe dirige no caminho do teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir de trapo. Está vendo Deus cuidando aqui dos vícios das pessoas? Cuidado com a bebida. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda, também a sabedoria e instrução no entendimento. Grandemente se regozijará o pai justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se o que te gerou. Aí vem o texto que está no centro. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os ímpios. E aí, cuidados sexuais, assim vai. Esse é o texto que a gente está lendo. O que a gente precisa fazer é preparar o terreno. Então, o que mais Deus quer de nós? O que Deus mais quer de nós? O nosso coração. E o que a gente tem que pedir para o nosso filho? A gente tem que pedir para o nosso filho justamente isso. A gente tem que pedir o coração dele. Não esquecendo, né, como eu falei agora há pouco, que se o pai pede o coração, é porque ele já deu o coração dele para Deus. A segunda parte do texto, ela diz, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando a gente pensa na pessoa de Deus, já pensou Deus falando isso para nós, a gente entregando o coração para Ele? A gente não pode esquecer que um dia o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, a gente pode pensar que Deus, Ele quer que a gente vá até Ele. Ótimo.
Mas olhando na prática, e olhando esse homem falando para seu filho, e os teus olhos observem os meus caminhos, nós precisamos pensar, irmãos, que eu e o meu filho, eu e a minha filha, nós andamos juntos nessa caminhada de pai e filhos. E eles sabem muito bem quem eu sou. Talvez eles não me conheçam na profundidade que Deus me conhece, porque eles não podem saber o que eu penso diariamente. Não sabem o que eu penso pelas manhãs, não sabem o que eu penso nas noites, não sabem o que eu penso quando as coisas acontecem. Algumas vezes eu expresso, né, algumas coisas que eu penso, outras não. Então eles não me conhecem na profundidade, mas eles me conhecem bem. Então, quando nós estamos aqui, eu estou aqui no púlpito, e aí, infelizmente, nesse ponto, eles podem julgar melhor que os outros, né? Aí eles podem dizer, mas eu queria esse pai que está aí falando agora. Aí, talvez já pensou um dia, Petros, Marisabel orando aí, eu estou pensando que está orando por mim. Não, ela está pedindo a Deus o pai que está pregando, porque ele não está em casa. Já pensou isso? Então, na verdade, os nossos filhos, eles sabem quem nós somos. E aí, volto a dizer, a disciplina e o discipulado são coisas diferentes. Porque a ideia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é válida para os crentes? Isso não é válida. Na verdade, se um filho meu, ele me apontar um pecado, eu preciso mudar. Porque eu sou um pecador regenerado. Então, se um filho meu me apontar um pecado, eu preciso mudar. Esse tem que ser o meu papel, porque observem os meus caminhos. Então, na verdade, eu também preciso ser um exemplo para essa pessoa. Então, o texto está falando aqui para nós que o pai pede o coração, o centro da vontade, mas só que junto com o centro da vontade, o pai olha para o filho e fala o quê? Observe os meus caminhos. Então, é aquele negócio que eu acabei de dizer a você, por exemplo, o seu filho, ele precisa do seu tempo, não precisa? Sim ou não? Precisa do seu tempo. Então, o seu filho, vamos imaginar, precisa brincar com você? Precisa. Você precisa brincar com o seu filho? Sim. Então existem coisas que vocês precisam fazer juntos, para que um possa conhecer o outro, e vocês possam se observar, e você possa dizer, observe como eu sou, porque um dia Deus me mudou, então você pode entregar o seu coração para mim, porque ao entregar o seu coração, e é claro, você está entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Você não vai tirar a vontade do seu filho, são coisas que vão acontecer durante a trajetória. Ao entregar seu coração para mim, eu vou cultivá-lo para que Deus possa agir. Porque o Pai, ele se parece com Deus. Então, olhando para o texto, ele está ao redor de vários conselhos que esse homem, ele dá para o filho dele. E aí, quando chega nessa parte, ele pede justamente tudo aquilo que o filho mais quer. Só que ele pede para ele cuidar. Então, pense numa planta, tá? Como a gente está falando. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma planta? Você que planta, por favor, me ajude. Qual é a primeira coisa que você faz? Você quer uma planta? Vamos lá. Fala. Prepara o terreno. E depois? Depois. Planta. Ótimo. Aí pode ser uma semente, ou pode ser já uma planta, uma mudinha, não pode? Joia. Vamos pensar já numa mudinha, que é para antecipar as coisas. Pôs a mudinha lá. Ótimo. É uma planta. Está prontinha? Não está, né? Mas está lá a mudinha. E aí, o que a gente tem que fazer? Regar. Olha, adubar, né? Adubar. O que mais? Ela precisa do quê? Sol. Precisa do quê? Água. E depois, por último, assim, para dar o último talento? Amor. Tá certo. Não, o amor, eu tinha esquecido do amor. Vamos deixar por último. Então, podar, né? E amor. Pronto. Tá aí. Ixi, gente, tem que conversar com a planta também aí.
Aí já passou para loucura já. Hein? Conversar com a planta. Tá vendo? Será que a irmã se sente uma planta? A irmã não se sente uma planta não, né? Tá bom, isso. Eu estou entendendo. Conversa mesmo, a senhora está certa. Ela tem um jeito, né, de sentir, de falar com a irmã também. Eu tenho certeza disso. É que eu não tenho tempo para falar com a planta. Mas eu espero que um dia eu tenha. Mas está vendo? Olha, está vendo? Tem coisa até a mais. Então, não é isso que a gente faz. Agora, na nossa caminhada até o céu, junto com os nossos filhos, a gente tem que fazer tudo isso. Até quando? É aí que está. Eu olhei para os irmãos agora, há pouco, tem filhos de 40 anos. Aí, alguns levantaram as mãos. São pecadores que ainda precisam de cultivar o solo para melhorar. Todos disseram sim. Até quando a gente vai ter que fazer isso? A gente vai ter que fazer isso até o dia que Deus nos levar, ou que Deus nos livre. Mas acontece, Deus levar um dos nossos filhos. Isso acontece na nossa vida, mas que seja isso, mas que a gente esteja com essa ideia de cultivar esse solo, de preparar esse solo, e aí cada um de nós tem uma forma, sim, e aí sim, tem uma forma de fazer, temos. E aí eu quero dizer uma outra coisa muito importante para vocês. A cultura, ela não pode definir quem nós somos. Porque pense no seguinte: o seu avô criou seu pai ou sua mãe como o seu pai te criou? Tem que pensar nesse jeito. E sempre, você olha, imagine, ontem eu estava lá em Tanai com os irmãos, né, e eu falei até uma coisa, quero falar agora para vocês. Imagine o seguinte: eu sou de uma família de pernambucano. Marola é de uma família de pessoas do interior de São Paulo. Você chega lá na casa do irmão Domingos, tem 10 pessoas na cozinha. Você do lado de fora não ouve eles falarem. Eles estão lá, do jeito deles falarem. Se você chegar na minha casa e a minha mãe estiver no telefone com uma das irmãs dela, você sabe todo o assunto. Quando a gente se reúne assim, irmãos, é uma gritaria. É uma gritaria. Só que todo mundo se entende. São duas culturas diferentes. Então a cultura não pode definir quem a gente é. Quem tem que definir o que a gente é a palavra do Senhor. E o que Deus espera de mim e de você é que a gente organize meios, por meio da palavra, e da cultura, porque daí a gente também, eu sei disso, a gente não tem jeito da gente escapar da cultura. O que eu estou falando é que ela não pode definir as coisas. Quer que eu te dê um exemplo? Hoje em dia, por exemplo, existem meninos pintando as unhas. Vocês sabem disso ou não? Sabem? Aí, uma vez, não vou falar o ano, né? Porque de repente alguém que foi meu aluno sabe de quem eu estou falando. Eu falei: você não vai fazer a lição? Falei para o rapaz, né? Você não vai fazer a lição? Ele falou: não, está secando minha unha. Falou isso para mim. Eu virei as costas e fui embora, que é melhor não fazer lição, não tem problema. O problema é me atrapalhar. Mas tudo bem. É assim. Aí você viu na China, ficaram sabendo na China? A China proibiu que passe na televisão homens afeminados. Pronto, eles decidiram. Estava passando homem afeminado na programação, eles proibiram. A cultura não pode nos definir como crentes também. Pronto, a gente tem que... Por quê? Porque a gente é assim. Então, eu olho para o texto bíblico. Eu entrego meu coração ao meu pai,
Quando o meu filho vem, o meu filho entrega o coração dele a mim. E não é a cultura que vai dirigir os nossos passos, as nossas famílias, a nossa forma de ser marido, de ser esposa, de ser mãe e agora, especialmente, de ser pai. A gente não quer saber dessas coisas, porque o nosso filho, ele não quer o nosso dinheiro, irmãos. O nosso filho quer a gente. É a gente que o nosso filho quer. O nosso filho não quer as coisas que a gente dá para ele. Quem falou que ele quer natação, inglês, roupa, não sei. Quem falou isso? Ele quer eu e você. Agora, se as outras coisas vierem juntos, porque é o seguinte, tem diferença do seu filho ir para a natação e de você levar seu filho para a natação? Ou de algum momento você para buscar seu filho na natação? Tem diferença o seu filho ter uma boa escola, ou o teu filho ter uma escola, e quando tiver o dia dos... Aqui agora não tem mais dia dos pais, pelo jeito, né? Tem ou não? Não tem, pelo jeito, dia da família. Mas você apareça lá. Tem diferença isso daí? É porque o seu filho, ele precisa de você. É de você que ele precisa. E aí, quando ele envelhecer, você vai ver falar, foi por causa do meu pai. Falando especialmente para os pais hoje, é claro, com as mães também. Foi o meu pai. Porque assim, a vida vai passando, irmãos. E o nosso filho entrega o coração para nós quando ele é criança. Só que ele entrega o coração para nós, talvez, porque eu e você, a gente quer dar uma boa educação. Então a gente ensinou esse filho a obedecer. Então vem aquela ideia de autoridade máxima. A autoridade máxima a gente tem com os nossos filhos. E aí existe uma coisa que é uma balança que inverte os pratos. Quando os nossos filhos são pequenos, a autoridade é máxima. Então é o seguinte, vamos lá. A gente precisa pedir o coração para o nosso filho, e a gente, no começo, é a autoridade máxima, você não tem nenhuma dúvida disso, porque você tem pouco tempo. Você tem no máximo 60 meses. Quantos têm filhos que ainda são crianças, mas têm mais de 5 anos? Não, sua filha tem quantos anos? Não, 14 não é mais criança. É criança para o povo de hoje. Para Deus não é. Você esqueça isso aí. Não. Com quantos anos Cristo virou homem? 12, é isso, não tem moleza. Com Deus não tem moleza. Adolescência. Isso não existe. Para Deus é o seguinte, é criança e adulto, pode chamar de jovem o que for, né? Não tem moleza. Você, por exemplo, para a cultura de hoje, você é adolescente, tem cabimento um negócio desse? Não, você é o quê? Você é um homem, cara, sim ou não? Lógico. E você é adolescente também? Não, você é uma mulher, entendeu? Então, e desculpe, Alice, que faz favor de já amadurecer. Tem moleza aqui não. Você tem quantos anos? 11. Mas tá velho, não gostei também. Tá velho também, já tá quase homem. Deixa eu ver. Quem tem filho de 6 anos? Seu filho tem 6 anos? Já era. Ele é o Theo já. Ele já está pronto. Acabou, irmão. Acabou, irmão. A autoridade, que era máxima, já vai começar agora a cair o prato. Porque você tem no máximo 60 meses para formar essa pessoa. Então essas crianças aqui, ó, você tem quantos anos, filhão? 4, ainda tem tempo. Autoridade máxima nesses 3, máxima, eles não têm querer. Você tem 2, que linda. 2 aninhos? 4, 2 e 0. Isso, tá certo. 4, 2 e 0. Esses aí é a autoridade máxima. Quer ver uma coisa? O seu filho tem 6 anos. Aí ele está hoje na escola. Se por acaso, irmão Marcelo, você é Vanessa, né? Irmã Vanessa. Se por acaso esse menino ficar até o 3º ano do ensino médio, aí eu chego no 3º ano do ensino médio e falo assim, ó, o Theo fez tal coisa. A professora do 1º ano dele vai falar, ele sempre foi assim.
dá-me o teu coração. É máximo. Ah, essa bebezinha aqui também. Como é o nome da Priscila aí? Da Priscila, que não é Priscila? Rebeca. Pronto, isso. É a autoridade máxima. Ela não tem querer, não quero saber. Aí é com vocês. Ela não tem querer. Autoridade máxima. Porque esse camarada aqui já está perdendo a autoridade. Já está mas vocês vão entender. Calma aí. A autoridade é máxima. Porque aquele negócio, eu vou perguntar para você. Quando o seu filho era criança, ele te beijava? Ele te beija até hoje. Pode ver, o seu filho que é carinhoso. Quem tem mais de um filho aqui? Ah, mãe, tem mais de um. Você tem algum filho que ele é o carinhoso? Ele sempre foi. Pode ver. É desse jeito. O filho, o doido da família, o bravão, não sei o quê, sabe, não tem? Ele sempre foi, pode ver. É ou não é? Olha para os seus irmãos então, não é? Vocês estão rindo, eu vou aí. É você, Jujuy, é você que é brava? É ela? Então sempre foi ela, pode ver. Pode ver que ela ganhou as coisas no grito, dentro de casa. E aquele Cleuzinha, que abaixou a cabeça sempre para os irmãos, ele abaixa a cabeça até hoje. Ele fala, não vale a pena. É o jeito dele. Foi formado assim. Agora, imagina, Neil, tinha jeito de mudar? Lógico que tinha. Quando ele era criança, quando ele deu moleza, ele falou assim, não dê moleza para o seu irmão. Pronto. Aí ele enfrentar. É desse jeito, nós somos desse jeito. Filho meu, dá-me o teu coração. Neil, mas a gente vai moldar desse jeito? Irmãos, dentro do que Deus fez cada um, tá? Mas pode ver que que isso não dá errado. Eu tenho os meus alunos do ensino médio, chegam as professoras dele, quando eles eram picurruchos, e falam, ele é assim mesmo. Então, criança, autoridade máxima, influência mínima. Filho meu, me dá o teu coração. Você não influencia bebês. Você manda eles fazerem. Não adianta falar assim, você tem um violão em casa, vamos imaginar. Aí você tem que ensinar o seu filho como se pega no violão. Se ele fizer um movimento muito brusco, você não tem que conversar com ele. Você tem que ir lá e falar para ele não fazer, pronto. E aos poucos. Por quê? Porque a influência é máxima, ele não entende essas coisas. A influência é mínima. Então, sou amigo do meu filho. Você não é amigo do Theo, irmão. Você é pai dele. Só que você é crente. E você não é burro. Então, você sabe que ele está virando homem. E o poder está invertendo. Cada ano que passa, ele ganha mais poder e você menos. Sabe como o Petros trata a Marola? Vem aqui, Maria Isabel. Petros é um homem já. O Petros vai atravessar. Ele fala, peraí, mãe. A mulher anda sozinha na rua, mas quando ele está perto, ele quer falar para a mãe que é ele que domina o negócio. Ele fala, não, peraí, mãe. Ele que pega nela agora. Porque o poder vai invertendo com a influência. É desse jeito. Então, chega um momento da nossa vida, que sabe o que vai acontecer? E é assim, Maria Isabel quer mandar em mim também, tá? Só que eu não deixo. Mas ela quer, só que o poder vai invertendo. Só que chega um momento, que é o seguinte, você que tem filho adulto, você sabe que você influencia seu filho. Porque a influência é máxima, a autoridade é mínima. Só que essa influência só pode acontecer se um dia o teu filho te deu o coração dele para você. Sabe o filho desobediente? Ele nunca entregou o coração para nós.
E se a gente é desobediente? Imagina, a gente é desobediente. Talvez é porque a gente nunca entregou o nosso coração para Deus. Agora eu quero só ampliar um pouco. Quero só ampliar um pouco. Já termino. Olhe para o desobediente. O desobediente, ele não desobedece só ao pai. Aquele que é desobediente, ele não se deixa influenciar apenas pelo pai. Não, eu não quero saber. Não é isso. Aquele que é desobediente, ele é desobediente para tudo. Só que em primeiro lugar, ele desobedece a Deus. Então, se eu ou você essa noite, a gente não percebeu que Deus está pedindo, é o centro da nossa vida, não importando a idade que a gente tenha, não importando o tempo de crente, o tempo de regeneração que a gente tenha passado, Ele está pedindo o nosso coração, o centro de tudo, aquilo que nos domina, para entregar para Ele. E aí eu não estou falando de salvação, eu estou falando do coração da gente. Então, irmãos, nós vamos continuar desobedecendo, não fazendo nem o mínimo. E aí é muito preocupante, quando eu e você, a gente não faz o mínimo. E por outro lado, não entregamos o nosso coração para Deus, quando nós escondemos aquilo que Ele colocou para a gente fazer. Uma das coisas que eu tenho dito, insistido com os irmãos, será que nós sabemos quem nós somos? Quem sou eu nessa terra? Eu vou passar por aqui. Irmãos, é necessário a gente saber quem a gente é. E a partir de hoje, eu sei que tem muita gente aqui que já entregou o coração, o centro, não é para salvação isso. É entregar o centro da vida para Deus, sabendo o que é. Eu sei que já teve gente, mas eu quero insistir hoje. Entregue o seu coração para o seu Pai. Primeiro para Deus, e é claro, aqueles que ainda têm pai, entregue o seu coração para o seu pai. Ande juntos com Ele, caminhe. Você que é um pai, lute para que isso aconteça. E seja uma bênção na vida do seu filho. Deus abençoe a todos. Vamos orar, depois dirigir o restante do culto. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Agradeço, Senhor Deus, pelo cuidado e amor com a gente. Abençoe o teu povo, abençoe, ó Senhor Deus, as nossas vidas. Os pais que aqui estão presentes, os filhos, ó Senhor. E ó Deus eterno, que o Senhor nos use para a tua glória. Que ó Deus eterno, no dia que a gente encontrar contigo, o Senhor possa dizer a todos nós, servos bons e fiéis, servos que entregaram o coração, ó Pai, servos que observaram o caminho, e que de geração em geração, nessa igreja e nas nossas famílias, nós possamos ter pessoas entregando o coração ao Pai. Em nome de Jesus, amém.